Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Hoje nós vamos revisar recurso ordinário, recurso especial e recurso extraordinário. Claro, são recursos altamente técnicos e por isso nós vamos nos ater mais no conteúdo de graduação, beleza? Então se você é um colega advogado, está se preparando para concurso, vai conseguir aproveitar uma dica ou outra, mas aqui é muito mais focado para a parte de graduação. Óbvio, conceitos, súmulas, essas questões também serão apreciadas e obviamente podem cair na sua prova ou um detalhezinho ou outro que acaba passando ali despercebido, que vale a pena a gente relembrar, beleza? Tirar aqui a identificação e vamos lá. Primeira coisa, recurso ordinário. O apelido dele é apelação dos tribunais. Quando que cabe? Como que é a forma? E aí, professor, me ajuda aí. Seguinte, eu falo de um recurso ordinário quando o processo começa direto na segunda instância ou no STJ. Então veja, quando eu falo que ele começa direto na segunda instância, são todos os casos? Não, vamos pensar o seguinte. Se eu falo de um mandado de segurança ou de um habeas corpus em que a ordem foi denegada, qual é o recurso cabível? Então, ó, checklist, começou no tribunal, foi um mandado de segurança, ordem denegada, neste caso caberá um recurso ordinário. Para quem? Para o STJ. Lembra do macete? Não é igual uma apelação, não é chamado de apelação da segunda instância? Então, ó, protocolo no juízo a quo remete para o juízo ad quem? Folha de interposição, folha de razões. Prazo, 15 dias. Efeito devolutivo, translativo, mas, cuidado, não tem um efeito suspensivo igual à apelação, ok? Então, somente a apelação vai ter esse efeito suspensivo de ofício, enquanto os demais você pode pedir. Então, no caso, recurso ordinário não tem efeito suspensivo. Show? Então, ó, primeira hipótese. O STJ vai analisar quando começar um remédio constitucional, mandado de segurança ou habeas corpus, direto no tribunal. Topíssimo, show, bacana. E aí? Ordem denegada, beleza? Tranquilos? Outra hipótese. Se eu estiver falando de organismo internacional ou estado estrangeiro versus município ou pessoa residente domiciliada no país, neste caso, também o recurso cabível será recurso ordinário. Mesma regra, juízo a quo remete para o juízo ad quem. Ok? Suave? Bacana. Então, outra hipótese importante para a gente analisar. E se o processo ele começou no tribunal, então um mandado de segurança, e aí teve alguma questão ali, uma tutela, por exemplo, e eu preciso de um agravo de instrumento. Aonde eu vou protocolar? Vai lembrar da hierarquia do tribunal. Última instância, STF, depois STJ, segunda instância, primeira instância. Se o processo começou direto na segunda instância, o meu agravo de instrumento vai ser protocolado aonde? No STJ. Então, na instância revisora superior acima. Ok? Show? Agora, em termos de STF, quando que o recurso ordinário vai para lá? Aí agora a gente vai mudar um pouquinho o local. Porque olha só, se começou um remédio constitucional direto no STJ, então aqui ó, começou assim, o mandado de segurança foi direto no STJ, mandado de injunção, habeas datos ou o próprio HC, nesse caso, se a decisão for denegando, ou seja, julgando improcedente no mérito, neste caso, caberá recurso ordinário para quem? Para o STF. Mesma regra, protocola no juízo a quo, remete as razões para o juiz ad quem? Vou fazer a prova da OAB, professor. Folha de interposição voltada para o juízo a quo, aquele que tu está recorrendo. Razões recursais voltadas para o juízo ad quem? Se está no tribunal e vai para o STJ, razões para o STJ, interposição para o tribunal. Se eu falo de começou no STJ e eu quero ir para o STF, interposição no STJ, razões para o STF. Beleza? Estrutura da peça, mesma coisa. Vai colocar ali a competência, então nas razões a competência, depois você vai entrar pressuposto de admissibilidade, relato, razões de reforma, pedido, falou, valeu, um abraço. Tranquilos? Show? Massa. Então aqui não tem maiores dificuldades. Super simples, artigo 1027, 28, então é de boa na lagoa. Bem tranquilinho. Agora vamos lá. Um que não é tão simples assim. Quando a gente fala de recurso especial e recurso extraordinário, em sala eu vou dividir em duas aulas essa matéria. Por quê? O recurso especial e recurso extraordinário vai ser o seguinte, olha a caminhada aqui. Eu tenho petição inicial, citação, contestação, audiência de conciliação, contestação, réplica, provas, audiência de instrução, sentença. Beleza, tem aqui na sentença. Da sentença cabe qual recurso? A apelação. A decisão proferida por um colegiado é um acórdão. Desse acórdão,
eu posso pré-questionar a matéria, lembra como eu expliquei na última aula? Pré-questionar a matéria, sanar alguma omissão, obscuridade, contradição, erro material. Depois disso aqui, esse acórdão, já na segunda instância, ele vai para onde? Se eu esvaziar todas as formas de recorrer, não tem outro recurso comum. Não é agravo, não é recurso ordinário, não é outra apelação. Então só cabe nesse caso recurso especial ou extraordinário. Veja, o recurso especial ou extraordinário, embora ele tenha previsão procedimental no CPC, nós temos uma previsão que antecede o próprio CPC, que é uma previsão constitucional. Então compete ao STF discutir quando o acórdão recorrido, ou seja, esse acórdão que eu estou impugnando, ele versar sobre ofensa à matéria constitucional. Inconstitucionalidade. Ou quando eu tenho uma lei estadual versus uma lei federal. Beleza? Então, quando eu falo aqui de uma lei local versus uma lei federal, nesse caso também é competência do STF por meio de um recurso extraordinário. Vamos botar esse pezinho aqui. Agora, se eventualmente esse acórdão que eu quero recorrer, ele ofende uma lei infraconstitucional, uma lei federal, ele ofende um tratado, ou seja, nega a vigência daquilo que existe ou vai contra a própria lei ou tratado. Se eventualmente existe ali uma divergência jurisprudencial, o Tribunal X, por exemplo, do DF, entende de forma diferente ao do Goiás, e eu quero recorrer porque eu entendo que o do Goiás faz sentido. Então, nesse caso, existe uma divergência, eu quero demonstrar que aquele acórdão ali, o do Goiás, ele tem que prevalecer nesse entendimento, em detrimento desse do Tribunal de Justiça do DF, ou então do TRF1 versus TRF2, ou do próprio TJDF versus TRF1, 2, 3, 4, 5, 6, ou do próprio TJ versus o entendimento do STJ. Veja, a divergência jurisprudencial deve ser o acórdão recorrido versus o acórdão de outro tribunal colegiado, beleza? Se eu estiver então falando de norma infraconstitucional, de divergência jurisprudencial ou de ato de governo local versus lei federal, caberá então um recurso especial. Veja, ó, eu dei o passo por quê? Aqui existe uma questão muito própria. O recurso especial e o recurso extraordinário, eles são protocolados no mesmo momento. Então veja, eles vão ter ali como prazo 15 dias e são protocolados de forma simultânea. Mas, professor, se o meu acórdão recorrido não ofendeu a Constituição, eu preciso apresentar os dois? Não. Aí você pode apresentar somente o recurso especial. Professor, mas a minha matéria é só constitucional, então eu posso apresentar somente o recurso extraordinário. Agora, se o acórdão recorrido ele tiver ali uma ofensa tanto constitucional quanto a norma infraconstitucional, eu vou protocolar os dois. Mas, cuidado, o recurso especial e o recurso extraordinário, no caso do contrário, né? O recurso extraordinário, ele só vai falar de matéria constitucional, ao passo que o recurso especial só vai trazer matéria o quê? Infraconstitucional. Então, no bojo do meu recurso especial, eu não vou falar de norma da Constituição, eu vou falar exclusivamente de norma infraconstitucional. Se eu estiver falando do meu recurso extraordinário, eu não vou falar de norma infraconstitucional, eu vou falar exclusivamente de preceito constitucional violado. Beleza? Top, professor. Mas eu tive que fazer os dois. E aí? Prazo, 15 dias. Os dois serão protocolados de forma simultânea, 15 dias. Quem recebe? Aonde é o protocolo? Eles dois, os dois recursos, especial e extraordinário, vão ter aquela estrutura de juízo a quo e juízo ad quem. Então, eu vou colocar a competência ali em cima, voltada ao presidente ou vice-presidente daquele tribunal. Então, eu faço ali da competência ao presidente ou vice-presidente do tribunal tal. Beleza? Processo número tal, fulano de tal, já qualificado nos autos em epígrafe, respeitosamente perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 1029 e seguintes do CPC, combinado com, eu vou analisar 62 da Constituição, matéria constitucional, ou se eu vou analisar pela ótica do 105 na matéria de RESP. Beleza? Aí eu quero a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, se quiser, mesmo prazo do recurso, 15 dias. Depois eu vou querer que ele seja admitido e remetido ao tribunal competente. Admitido por quê? Aqui tem um bizu. No caso do RESP ou RE, existe um duplo juízo de admissibilidade. Tanto o presidente do tribunal a quo, quanto o presidente do tribunal ad quem, o relator do tribunal ad quem, vão fazer uma admissibilidade. No caso do tribunal a quo, de fato é o presidente. No ad quem pode ser designado um relator ou o próprio presidente do tribunal fazer a admissibilidade, ok? Cada tribunal tem sua especificidade e organização por meio do regimento interno. Show! Bacana?
Massa. Vejam, o prazo é 15 dias, contra razões 15 dias, o protocolo é simultâneo, eu entendi a competência. Show, professor. O que mais? Esses recursos, turmas, eles são tidos como natureza extraordinária. Então, eles não são recursos comuns. É um recurso que ele é muito técnico. Então, os dois recursos têm uma nuance chamada de pré-questionamento. E o que significa isso? Eu não posso simplesmente invocar um artigo de lei que nunca foi discutido. O Tribunal Superior e o STF só vão poder analisar matérias pré-questionadas, ou seja, assuntos que foram suscitados lá atrás, ou seja, na tua apelação ou contra-razão, tu disse uma lei, disse a Constituição, a matéria, aquilo ali foi enfrentado, e se não foi enfrentado, já ensinei na aula passada que tu pode opor embargo de declaração para fazer o enfrentamento, por meio do pré-questionamento. Então você força aquele pré-questionamento, força que o tribunal se manifeste, aí sim, se a matéria foi pré-questionada, topíssimo, porque daí o Tribunal Superior vai poder analisar. Agora, se a matéria nunca foi falada, nunca foi questionada, ou o tribunal foi lá e assim, não me interessa, e não analisou, neste caso, se tu não opôs embaixo de declaração, tentou forçar essa análise, o STJ ou o STF não pode julgar aquilo que não foi apreciado, que não foi suscitado pelo juízo ACO, beleza? Então, aquilo que não foi analisado. E por que disso? Por uma questão até dos próprios efeitos. Olha só, quando eu falo de efeitos dos tribunais, dos recursos, perdão, eu tenho que entender o seguinte, o efeito devolutivo, em sentido amplo, não é poder analisar todo o processo? No caso dos tribunais superiores, STJ e STF, esse efeito devolutivo é mitigado. Só vai subir para análise desses tribunais do acórdão para cima. Então, acórdão, embargos, recurso especial e recurso extraordinário, sobe? Sobe. E minha apelação, professor? E aquela testemunha lá embaixo? Gente, isso aqui não vai para análise, porque não existe terceira instância. Logo, não compete ao STJ ou ao STF a ficar rediscutindo matéria de fato ou de prova, mas sim exclusivamente de direito. Professor, então me dá um bizu. Veja bem, eu quero que vocês lembrem daquele caso onde a pessoa atentou contra a própria vida e fez um seguro de vida. O STJ, matéria sobre contratos, seguro. Então veja, o STJ teve que analisar essa matéria. O camarada fez o seguro de vida e depois causou um dano à própria vida 15 anos depois. Será que é justo ele perder essa cobertura que ele já estava pagando há um largo tempo? Então, quando essa demanda chegou no STJ, não se discutia essa questão de, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Não, se discutia o quê? Normas infraconstitucionais, tanto a legislação atinente a seguro, quanto a própria regra geral dos contratos. Será que a pessoa agiu de má fé? O cara foi lá e contratou e fez isso já pensando, já antevendo, existia essa má fé? E aí o STJ foi lá e sumulou falando que nesse caso, dessas condições, se tem mais de um ano, 2 anos, se não me falha a memória, se tem 2 anos já do contrato, não poderia afastar a cobertura e o pagamento do sinistro. Então isso é só um exemplo para mostrar para vocês o quê? Que por vezes, embora eu tenha uma matéria de fato, essa matéria de fato ela tem uma forma jurídica de interpretação. Ela tem um preceito jurídico que lhe antecede. E para isso ser analisado em nível de STJ ou STF, eu tenho que pré-questionar. Então é trazer os artigos de forma particularizada, exatamente demonstrando aonde está prevista aquela tese. Um erro muito comum, e aí já falando agora uma questão de prática, é o colega pegar, ou a colega colocar ali, exclusivamente uma matéria de fato e não traduzir nos elementos jurídicos. Isso acaba gerando um problema, um óbice procedimental para admissibilidade. Beleza? Show? Então vamos lá. Efeito devolutivo mitigado, não tem efeito translativo, presta atenção disso, aquela questão de poder analisar matéria de ordem pública sem ser provocado? Não, a matéria tem que ser desafiada, tem que ser pré-questionada. Não tem efeito suspensivo, mas pode. Lembra, o único recurso que vai ter ali, efeito suspensivo de ofício, é a apelação. Os demais não possuem, mas podem vir a ter desde que seja pedido. E para quem eu peço? Muito simples. Ou eu peço por vice-presidente ou presidente, ou eu peço depois para o relator que eventualmente for receber o recurso especial ou extraordinário, ou então eu já faço o protocolo lá depois da minha peça pedindo para o presidente do tribunal ad quem. Beleza? Então, são nuances do momento, qual é o momento que o processo vai estar e para quem eu vou pedir. Show? Mas eu posso pedir. Preparo, os dois têm custas. Pré-questionamento, os dois têm que trazer a matéria questionada no juízo ACO, justamente por conta dessa ideia de devolutivo mitigado, que vai analisar do acórdão para cima, por isso que eu tenho que pré-questionar a matéria. Duplo grau de admissibilidade, duplo juízo de admissibilidade.
Porque o presidente / vice-presidente do tribunal, ele analisa e depois ele remete. Então, olha só o nosso exemplo aqui. Eu tenho um exemplo das duas perninhas. PUF, recurso especial e, ao mesmo tempo, recurso extraordinário. O presidente vai lá e faz um juízo de admissibilidade. Está tudo ok? Massa. Ele manda o processo para o juizado de quem? Aí vai mandar como, professor? Os dois ao mesmo tempo? Um já vai para o STJ, o outro vai para o STF, vão ser julgados ao mesmo tempo? Claro que não. Primeiro vai para o STJ, analisa aqui o do STJ. Se deu procedência, topíssimo. Porque daí, nesse caso, o seu recurso extraordinário não tem por que ser julgado. Se deu improcedência, aí isso aqui vai ser remetido agora com o recurso especial, perdão, com o recurso extraordinário para o STF. Beleza? Show? Massa. A interposição é simultânea e eu posso utilizar do elemento de embargos para pré-questionar, conforme eu já tinha explicado na aula passada. Bem, ponto importante é a súmula 281 sobre esgotamento de via ordinária, porque via ordinária a gente chama de comum. Então, todos os recursos comuns devem ser intentados para somente então comportar recurso especial e recurso extraordinário, beleza? Então isso aqui é bem padrãozinho, não tem maior dificuldade. Quer dizer que se caberia uma apelação, eu tenho que pegar e fazer o diacho da apelação. Se caberia um agravo de instrumento, eu teria que fazer o agravo de instrumento. Caberia um recurso ordinário? Então eu tenho que utilizar o recurso ordinário. Quer dizer que são recursos excepcionais. Nós vamos dividir os recursos entre comuns e não comuns, esses incomuns. Os comuns são todos que não sejam recurso especial e recurso extraordinário. Beleza? Show? Topíssimo? Massa. Não existe terceira instância, justamente por conta dessa limitação de matéria. Não pode, de acordo com a súmula 279, reexame de prova e fato. E aí um exemplo, súmula 454, que fala que o STF não vai ficar rediscutindo cláusula. Como eu disse, não se discute cláusula, se discute preceito. Se discute ali direito que antecede ao próprio elemento do fato. Então, se eu quero falar de uma abusividade, eu tenho que suscitar a norma, e aí a norma, como consequência jurídica, poderá trazer consequências para a sua cláusula contratual. Então, eu discuto o direito antecedendo propriamente a questão de fato. Ok? Show? Professor, reconhecimento, vamos para o penal. Reconhecimento feito na delegacia. Veja, nós vamos discutir a parte procedimental e a forma do procedimento, e não estritamente aquele fato. Inevitavelmente, professor, ele vai acabar no fato, não é isso. Veja, eu discuto antes a norma e o entendimento da norma, princípio da criatividade inerente à jurisdição, ele vai se adequar ao caso em concreto. O que eu preciso entender é que o STJ e o STF não discute o fato e a prova do caso. Ele discute o direito e aí, então, aquilo ali vai ter uma consequência lógica no caso. Beleza? Show? Pontos de atenção sobre a questão do uso de embargos. Vamos lá. Isso aqui é uma questãozinha mais prática, não é muito cobrado em concurso, mas só um bizu. O STF, ele admite que quando eu falo dos embargos opostos, embargos de declaração oposto, mesmo que o tribunal não tenha se manifestado diretamente, está constando como bojo, ele está incluso ali. Então a gente fala que, poxa, está incluso, beleza, existe um pré-questionamento. E ainda tem outro ponto. Às vezes tu colocou a matéria, mas não deu a cara propriamente, o elemento, a norma propriamente, mas se presume. Eu estou falando de que aquele que causar dano a outrem, e aí impediu ele de buscar o ganho de lucros, e aí tu está discutindo sobre lucros cessantes. Então, se for possível a dedução, o STF é mais flexível com relação a isso, embora não seja tão flexível assim, ao passo que o STJ não. Ele já é um pouco mais rigoroso. Então, ele exige uma forma mais explícita sobre o assunto, sobre o enfrentamento. Show? Estrutura, folha de interposição e folha de razões, já falei. E aí vem dois pontos agora que são exclusivos de cada um deles. Não vou ser exauriente, vou trazer aqui num contexto geral. Vamos lá. O recurso extraordinário, além daqueles pressupostos, olha, tempestividade, preparo, cabimento, matéria constitucionalidade, inconstitucionalidade, ofensa de lei federal, ofensa de lei estadual, municipal versus lei federal. Ele tem outro requisito aqui importante. O STF, ele não é uma terceira instância, ele busca dar paz social, sedimentar a segurança jurídica. Então, neste caso, para chegar para a análise do STF, é necessário que, para além do preenchimento dos outros requisitos anteriores, seja preenchido também a chamada repercussão geral. E o que é isso? É quando o assunto ele não fica preso somente à hipótese de parte A versus parte B. Quer dizer, a consequência daquele julgado é tão importante que é maior do que as partes, então extravasa a compreensão das partes.
Daí, neste caso, a repercussão geral é um requisito que tu que está escrevendo seu recurso extraordinário tem que escrever da repercussão geral e fazer um tópico explicando que o interesse ele não fica adstrito, preso exclusivamente às partes, mas que tem um relevante valor social, jurídico, político, quer dizer, que sai daquela bolha das partes e atinge uma coletividade jurídica. O entendimento ali proferido vai alcançar diversos casos. Por exemplo, união homoafetiva, reconhecimento de casamento homoafetivo. Claro que tem o interesse das partes, mas concordam comigo que a análise desse instituto sobre a ótica da Constituição, artigo 226 da CF, ele vai trazer uma compreensão que não vai ficar só para as partes, mas também para toda uma coletividade? Então, nesse caso, existe uma repercussão, tanto jurídica quanto social do assunto. E aí, nesse caso, tu precisa se imbuir, tu tens que cumprir esse ônus de demonstrar a repercussão geral, beleza? Então, naquela partezinha que eu já ensinei para vocês, onde eu coloco dos pressupostos de admissibilidade, você vai colocar tempestividade, preparo, cabimento, e depois você vai abrir um tópico da repercussão geral, beleza? Outro ponto importante. Se for um caso em que já foi decidido e reconhecida a repercussão geral, neste caso, tu tens que fazer a menção que já houve reconhecimento da repercussão geral. Ah, professor, mas eu li que tá. Claro, turma, se eu estou falando de concurso, eu vou seguir a letra da lei. Então, se a matéria já foi analisada sobre a égide de repercussão geral, a parte, ela até não precisa se valer dessa incumbência. Agora, na prática, o que a gente tem que tomar cuidado? É que a gente tem que facilitar todos os elementos processuais para que, tanto no primeiro juízo de admissibilidade quanto no segundo, não haja nenhum tipo de obstáculo. Então é importante tu pegar e suscitar o quê? Que já houve repercussão geral sobre aquela matéria, faz a menção que já houve a repercussão e pede para que simplesmente se abarque então o reconhecimento de que aquele caso também denota a mesma natureza, ou seja, de repercussão geral. Professor, mas um recurso ele foi julgado improcedente, mesmo assim, eu posso pegar e fazer ali a repercussão geral? Claro, tu pode demonstrar que aquele assunto tem repercussão geral e trazer logo em seguida a técnica de distinguish, distinção, superação, em superação, que a gente já explicou em sala. Overruling, overrating e o caso de distinguishing, beleza? Tranquilo? Que aí foi uma análise sobre precedentes judiciais. Já no caso do RESP, nós tivemos recentemente uma edição de uma súmula, de uma emenda constitucional que trouxe, dentro do seu teor, um novo requisito. Então, a emenda constitucional 125 de 2022 traz o quê? O chamado filtro de relevância. Então, além do cabimento, que tu tem que demonstrar, ó, cabimento, ofensa à lei federal, dissídio, ou então, no caso de atos de governo local versus a lei federal. O pré-questionamento, tu vai ter que abrir um tópico também da relevância, do filtro de relevância. Então, um grande ponto desses dois recursos é que na admissibilidade, ó, presta atenção, você vai pegar e vai colocar tudo aquilo que eu estou falando que é especial. Então, ó, os gerais, tempestividade, preparo, beleza. Cabimento, top. Pré-questionamento, beleza. Aí vem da relevância, do filtro de relevância, para o RESP. Da repercussão geral, RE, beleza? E o que é o tal do filtro de relevância? É uma matéria ainda muito questionável, muito nova, que precisa, por vezes, de uma análise um pouco mais articulada. Então, tem sido utilizado na prática a questão do filtro de relevância? Veja, parece necessitar de uma complementação, e de fato precisa, mas na sua prática, tu não vais pegar e deixar de colocar filtro de relevância, nem que seja para explicar quanta necessidade, complemento e afins. Professor, e se for para concurso público? Tu vai pegar a letra da lei. E o que a letra da lei exige? Ela exige que, as hipóteses que têm relevância, as matérias de direito penal, todas têm relevância. A questão que envolva improbidade, então as demandas que envolvem improbidade também têm relevância. Ações onde o valor é superior a 500 salários mínimos também tem relevância. Que possa gerar a inelegibilidade do agente também tem relevância, ou que eventualmente venha a contrariar a jurisprudência dominante, jurisprudência daquele tribunal, ou seja, do STJ. Beleza? Então, isso daqui são aqueles pressupostos a mais que eu vou preencher. Beleza, perfeito, professor, fiz a admissibilidade. Depois, o relatório do processo. Depois, razões de reforma com as suas teses e demonstrando o pré-questionamento. Por fim,
pedido que tu quer seja conhecido e seja provido para reformar no mérito, pau. Beleza? Aí vem termos que pede deferimento, data, assinatura, um beijo. Não tem maior complexidade. Beleza? Então, gurizada, para hoje a gente fica por aqui. Agradeço a sua presença, tamo junto e bons estudos.